Shalom, graça e paz. Hoje é o último dia do nosso jejum para a glória de Deus. Às 18 horas estamos encerrando. Eu estou fazendo essa live agora porque, como hoje é domingo, dia de culto, então nós vamos fazer o nosso tempo agora de oração, comunhão agora, em nome de Jesus. E a partir das 18 horas nós estamos livres para comer. Eu até postei lá no grupo sobre o jejum reset. Quem quiser estender esse jejum com jejum reset, comendo apenas frutas, legumes, ovos, vai ser bênção. Eu tenho um propósito para esse jejum reset também, eu vou postar depois no grupo, tá? Tem 3 níveis, que é frutas, legumes, ovos, frutas, legumes, ovos e carne, ou frutas, legumes, ovos com feijão e arroz. Acho que são esses níveis que eu coloquei, porque não é todo mundo que se adapta fácil a esse jejum. Para mim, gente, esse jejum de frutas e legumes, ele é mais desafiador do que ficar horas sem comer. Eu já fiz esse jejum de 21 dias e ele é muito desafiador para mim, sabe? Ter que comer só frutas, legumes é pior do que ficar tipo um dia inteiro de jejum. Mas amém, amém. Glória a Deus, já estamos recebendo sinais, meu Deus, estou tão maravilhada com Deus. Deus tem feito grandes coisas e Ele vai continuar fazendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A irmã lá do grupo do jejum que pediu oração, disse que ela está aqui, que ela estava passando mal. Eu orei com ela por chamada de vídeo. Glória a Deus, ela está melhor. Ela conseguiu colocar para fora a obra de bruxaria que fizeram para ela. Deus é lindo. E Deus continua se movendo. Então, não fiquem com vergonha de pedir oração se vocês não estiverem se sentindo bem. Não fica com vergonha de pedir socorro. Pode mandar lá no grupo, tá? Que se eu ver na hora, eu já ligo, já oro para você na hora. Como eu falei ontem na oração, acho que foi hoje nas 4 da manhã, o Senhor, ele tem me reativado para esse tempo de novo e eu tenho me colocado mais disponível ainda para o reino de Deus. Então, assim, vai acontecer de algumas pessoas pedir oração e eu ligar na hora já para orar, porque eu entendi que esse ano existe uma convocação do Senhor para mim em relação a serviço, a servir mais o reino de Deus. Então, eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como romper em Deus, que foi a última ministração desse último dia dos 3 dias que o Senhor pediu para que eu falasse, para que eu ministrasse. O primeiro dia foi sobre primícias. Quem não participou, tem o áudio completo no grupo. Ontem falamos sobre o Kairos de Deus, foi bênção também. Eu deixei também o áudio completo no grupo. Quem não conseguiu entrar, tá lá o áudio completo. Eu te aconselho a assistir, porque foram mensagens reveladoras para nós, para esse novo tempo, essa nova estação que o Senhor tem nos feito acessar nesse tempo. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouco de como romper em Deus. Nós vamos falar baseado nas Escrituras. O que é romper em Deus? Quem sabe o que é romper em Deus? Se alguém souber, coloca aí nas mensagens. O que é romper em Deus? Ó, quem perdeu o jejum, não se preocupe, nós vamos ter esse reset, tá? Que é um propósito que vai ser bênção também. E esse jejum de 3 dias, ele é todos os meses, sem falhar. Acho que já faz uns 2 anos que eu faço esse jejum de 3 dias com ceia, sem falhar, para a glória de Deus. É um propósito que eu tenho com o Senhor para o resto da minha vida. Enquanto eu respirar, eu farei esse jejum, se assim o Senhor permitir. Então, quem não participou desse vai ter oportunidade de participar no próximo de 3 dias, já vai preparando seu corpo. Esse ano também eu fiz uma outra renúncia que o Senhor já estava me pedindo há mais tempo, e eu fiz esse ano justamente para esse propósito que nós vamos fazer juntos do Reset. Então, o que significa romper em Deus? Para quem não sabe, romper em Deus é ultrapassar limites espirituais. Incrível que cada mensagem desses dias, uma vai casando com a outra, né? Uma vai ligando com a outra, é incrível. Como que Deus está nos alinhando para esse tempo. Romper em Deus é ultrapassar os limites espirituais. Sair de ciclos,
Você que vive repetindo os ciclos. Gente, nesse jejum eu vou começar a falhar na fala, porque é assim mesmo, tá? Chega nos últimos dias eu fico bem mais fraca, eu começo até a embolar o que eu tô falando, é por causa do jejum. Então, romper em Deus é sair de ciclos de estagnação, é você não ficar rodando em círculos. Romper em Deus significa vencer as nossas resistências internas e externas também. Romper em Deus é entrar em novos níveis de intimidade. Nós estamos falando muito nesses dias sobre intimidade com Deus. Entrar em novos níveis de intimidade, autoridade e frutificação no Senhor. Ou seja, entrar literalmente no Kairos de Deus, já rompendo com tudo e acessando tudo que o céu já liberou para nós. Lá em Miqueias 2:13 vai dizer: o que rompe subirá diante deles. Romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. Aleluia, Jesus. O seu rei irá diante deles e o Senhor à sua frente. Olha só que versículo poderoso. Se eu fosse você, eu vou fazer isso, eu vou escrever esse versículo no papel e vou colar num lugar onde eu possa ler todos os dias. O que rompe, Miqueias 2:13, anote para você não esquecer. Mas depois eu posso mandar no grupo. O que rompe subirá diante deles. Romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. O seu rei irá diante deles e o Senhor à sua frente. Isso é romper em Deus. Romper não é apenas receber algo novo de Deus, não é viver o novo de Deus, mas é se tornar alguém novo em Deus. Porque não tem como viver, acessar o novo sem você se tornar uma nova pessoa. Ontem eu falei sobre isso, sobre renúncias. Né? Eu falei sobre as minhas renúncias que eu tive que fazer. Algumas pessoas, uma que as pessoas criticaram muito e não entenderam foi a do cabelo, né? Muitas pessoas não vão entender quando Deus pede o seu cabelo. Ali, existe uma transformação interna acontecendo, existe algo interno acontecendo em mim. E isso precisava se manifestar no meu externo, de alguma forma. E quando o Senhor me pediu o cabelo, por que o Senhor pede cabelo? Ele queria tirar a minha necessidade de aprovação das pessoas. Ele queria tirar a minha vaidade. Ele queria mostrar e declarar para o mundo: eu estou te transformando de dentro para fora. Existe algo acontecendo em você. E muitas pessoas não vão entender isso, mas eu sempre vou falar: as pessoas não precisam compreender aquilo que Deus te pede. Elas não precisam entender. Nós precisamos definir em nós mesmos que aquele que nós devemos agradar se chama Jesus Cristo. O resto não importa. Se nós vivemos por Ele e para Ele, se nós queremos romper nele, foi o que eu falei ontem, nós devemos ser rápidos em obedecer sem nos preocupar com o que o outro vai pensar. Porque é isso que Deus quer de nós. Um coração completamente rendido, um coração completamente voltado para Ele, que não importa com opiniões alheias, com vozes alheias. Porque as opiniões e as vozes externas, elas podem nos paralisar. Elas podem nos paralisar no meio do processo. E Deus não quer isso. Deus quer que sejamos completamente dependentes dele. E se não formos, não nos tornarmos completamente dependentes dele, nós não conseguiremos romper, nós não conseguiremos entrar no Kairos de Deus. Porque ontem eu falei sobre o Kairos, porque no Kairos de Deus, o governo é completamente de Deus, é ele que governa. Nós não conseguimos mexer com as nossas mãos. E o romper em Deus, ele vai começar com uma fome espiritual. E se você está aqui agora, domingo, mais 3 horas da tarde, ouvindo essa mensagem, isso mostra que existe uma fome sendo gerada em você. Existe uma sede por mais, e essa fome, ela vem do próprio Espírito. Na medida que nós caminhamos, que nós buscamos, nós nos movemos, ele vai aumentando essa fome em nós. E ele vai nos despertando, ele vai nos reanimando, né? A Rose recebeu o sinal hoje, a pena, que lindo, de anjo, glória a Deus. Por que essas manifestações? Para que nós possamos romper cada vez mais, para que nós possamos crer, é possível. É possível o céu se manifestar com sinais e maravilhas. Aqui, em nós, na nossa casa, no nosso meio, no nosso dia a dia, é possível. Isso é sinal de um rompimento, de uma nova estação, de um acesso a um nível sobrenatural muito mais profundo do que você já acessou. E o Senhor quer nos levar muito mais profundo a esse lugar. Ninguém consegue romper em Deus sem ter fome. É necessário ter uma fome e uma sede. Se você não tiver, você não vai romper. Você vai ficar no mesmo lugar.
Então essa fome, ela é necessária. Se você acha que você está com pouca fome, peça para o Espírito Santo, aumenta a minha fome. Todos os dias que eu oro, gente, eu declaro isso: Espírito Santo, aumenta a minha fome e a minha sede. Por mais que eu tenha, eu peço para que ele aumente cada vez mais, porque eu não quero perder essa fome e essa sede, porque eu sei que ela é necessária para que eu possa buscá-la ainda mais. Em Mateus 5,6 está escrito: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A fome vai gerar a nossa busca. A busca vai gerar revelação, olha que lindo. E a revelação, glória a Deus, vai gerar rompimento, meu Deus. Você compreende? A fome que você tiver gera a sua busca. A busca vai gerar revelação. E a revelação gera o rompimento que precisamos. Então, quando nós começamos a receber essas novas revelações de Deus, ela está gerando rompimento em nós. E eu queria que você refletisse: o que hoje tem mais fome em você? Qual a sua fome hoje? A sua fome hoje, ela é mais pro natural ou pro espiritual? Pensa aí. A sua fome hoje tem sido para as coisas naturais? Para aquilo que o Senhor pode te proporcionar nesse mundo natural? Ou para o espiritual? Porque o nosso rompimento vai ser quando tivermos uma fome avassaladora para o espiritual. Por quê? Porque o mundo físico é apenas uma cópia do espiritual, é um reflexo. Sabe? Algumas pessoas mesmo, quando a gente fala de manifestação de pedras preciosas, mas por que Deus precisa manifestar pedra preciosa? Por quê? Tipo, é para a pessoa ir lá e vender e ficar rica? Não, não é sobre isso. Primeiro que se a pessoa tiver o coração voltado para isso, para receber por isso, Deus nem manifesta na vida dela. Porque Deus não permite. Primeiro, é para que Deus mostre um reflexo do espiritual. Porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata, gente. Ele não vai poder manifestar diamante. Ele não vai poder manifestar o sobrenatural. Sabe? Algumas pessoas vão, mas anjo tem asa? Não sei. Em várias visões tem. Eles têm asas. Eles têm. E existem muitas manifestações angelicais acontecendo no mundo todo. Por que nós vamos ficar de fora, se é possível acessar isso também? Por que nós vamos ficar de fora das ministrações com os anjos, se é possível? Se tem manifestação de anjo de Gênesis a Apocalipse, nós vemos os anjos interagindo, ministrando, nós vemos anjo visitando Abraão, comendo com ele, nós vemos anjo libertando lá Pedro da prisão, nós vemos o tempo todo. Por que nós oramos o Salmo 91? Porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito para me guardar em todos os caminhos, e eu não quero isso para mim. Eu ignoro isso. Porque as nossas batalhas, eu falei isso e vou repetir, as nossas batalhas espirituais são vencidas com anjos. Elas são vencidas com o exército de Deus. Quando a gente fala Deus luta por mim, nós não estamos falando necessariamente Deus, nós estamos falando do exército que tem a serviço de Deus, que luta pelo nome dele, luta por você. Sabe, quando teve a briga lá no céu entre Satanás, né? Quando ele se rebelou, que teve a briga lá, a batalha entre anjos e os anjos caídos, não foi Deus que lutou lá, não foi Deus. Entendam o que eu tô falando, tá, gente? Foram os anjos que guerrearam, que lutaram. Sabe, que expulsaram os anjos caídos de lá. Foram os anjos do Senhor. Porque eles são ministros, eles foram preparados por Deus para isso. Tá? E por que eu estou falando isso? Não sei. Porque isso faz parte do nosso rompimento espiritual. Porque nós vamos saber agora como entrar em batalhas e quem vai estar entrando com a gente. Nós não estamos sozinhas, porque existem anjos enviados, comissionados para cada batalha que nós vamos atuando. Existem os níveis de patente que nós vamos acessando, e que a cada patente que a gente vai conquistando, a gente vai tendo anjos ao nosso dispor. Por que algumas guerras nós não conseguimos vencer? A gente parece que não sai do lugar, porque a gente não conseguiu romper em Deus. Nós não acessamos níveis em Deus de revelação para que nós possamos romper, porque olha essa chave, revelação gera rompimento. Quando você tem a revelação, que você tem a palavra de Deus, que você pode professar, declarar, que você tem anjos que podem ministrar ao seu favor, isso gera um rompimento, porque você sabe
que você não vai atuar sozinho, que você pode convocar os anjos do Senhor, o batalhão do Senhor. Sempre nas minhas orações eu falo: Senhor, eu convoco agora os anjos de guerra. Eu convoco. Por quê? Algo muito interessante também, os anjos, eles não vão se mover sem oração. E para que nós possamos romper, nós precisamos estar constantemente nesse nível de oração constante. Os anjos não se movem sem oração e sem adoração. Eles não se movem sem rendição completa ao Senhor. Então, a nossa fome espiritual precisa ser maior do que a fome pelo natural. Porque romper exige quebra de padrões. Talvez tudo que eu estou falando aqui para você, você nunca ouviu. Isso vai quebrar com padrões que você ouviu a sua vida inteira, pela religiosidade, pelas doutrinas de homens, pelo que você aprendeu. E é para esse nível que o Senhor quer nos levar a uma quebra de padrões, de estruturas velhas, do velho que nós aprendemos há anos passados. O Senhor não derrama vinho novo em estruturas velhas, por isso hoje Ele está quebrando nossos padrões, destruindo toda a religiosidade que construímos até aqui, para que nós venhamos romper. Por que nós vemos muitas pessoas rompendo e a gente não rompe? Porque elas acessaram níveis que nós ainda não acessamos. E o Senhor quer nos levar a esse lugar também. Ele quer também, Ele deseja que a gente acesse. Porque está disponível para todos os filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito. Isaías 43, 18 e 19 vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço coisa nova. O Senhor está martelando essa mensagem também há alguns dias. Ele já está fazendo algo novo. Você não percebe? Você não a vê? Romper vai exigir quebra de mentalidade limitada. Romper vai exigir abandono de zona de conforto. Romper vai exigir renúncia de hábitos que bloqueiam o fluir de Deus. E Deus continua falando sobre renúncia, por quê? Porque Ele quer que Ele já te pediu para renunciar a algo, renuncie. Ontem tivemos o testemunho da irmã aqui, que ela teve que renunciar a algo e o Senhor continua. Sempre nós vamos ter que estar renunciando a algo. Existe um preço para romper, para acessar o Kairos, para viver o novo de Deus. Existe. Se nós queremos viver algo extraordinário, o preço não vai ser barato, gente. Existe um preço. A salvação é de graça, mas a unção, ela tem um preço, tá? A salvação é de graça, mas a unção, ela tem um preço. A libertação, ela tem um preço. Jesus já pagou na cruz, mas você precisa renunciar todos os dias o seu eu, a sua carne. Você precisa fechar as portas. Olha só, renúncia de hábitos, quebra de mentalidades limitadas. A nossa mente ilimitada, né? Se fosse na nossa mente ilimitada, eu vou falar aqui das manifestações angelicais, né? Se fosse a nossa mente limitada, a gente ia falar: não, isso é só uma pena, apareceu aqui. Mas não é. Se você orou por isso, se você pediu essa manifestação e ela apareceu, é o próprio Deus. Deus não brinca de ser Deus. Nós precisamos ter a nossa mente menos limitada, porque a gente vai continuar tendo essa mente limitada até a volta de Cristo, infelizmente, né? A nossa mentalidade humana, ela não tem muitos limites que ela ainda não consegue ultrapassar. Mas Deus, Ele quebra os nossos limites, Ele quebra o nosso padrão. Ele quebra. Deus é especialista em quebrar padrões. Abandonar a zona de conforto. Eu falei ontem sobre renúncia, sobre sair de um lugar em que eu estava completamente nesse lugar, eu estava confortável, e o Senhor me tirou para um lugar desconfortável, um lugar de humilhação. As pessoas olham e falam: como você deixou aquele lugar confortável para vir para esse lugar? Faz parte do romper em Deus. Se eu quero obedecer ao Senhor e viver aquilo que Ele tem para mim, em muitos momentos Ele vai me tirar da zona de conforto. E isso vai ser propício para aquilo que Ele quer fazer na minha vida. A zona de conforto não gera crescimento. A zona de conforto não gera rompimento. Renúncia de hábitos que bloqueiam o fluir de Deus. Se você não estiver pronto para renunciar, você não está pronto para receber. A vida com Deus, ela é pautada em renúncias dia após dia. Eu já tive que renunciar a café, já tive que renunciar a cabelo, já tive que renunciar, que mais? Empresas, cachorros, casamento. Eu tive que renunciar, já tive que renunciar a relacionamento, sabe? Essas renúncias, elas continuam. Agora,
Eu tive que renunciar a açúcar pro resto da minha vida. E foi muito difícil. Gente, renunciar ao meu cabelo foi fácil, sabe? Agora, para mim renunciar a açúcar, já desde o ano passado que o Senhor tá me pedindo, ó, tá me pedindo, tá me pedindo. E chegou um tempo, há uns dias atrás, que o Espírito Santo falou: eu não vou repetir para você. Eu já te falei. Eu não vou ficar repetindo. Porque alguns alimentos específicos, eles bloqueiam a nossa sensibilidade, sabiam disso? Eles bloqueiam a nossa sensibilidade espiritual. O glúten, o açúcar, eles não deixam que a gente tenha uma sensibilidade que a gente deveria ter. Sem falar na saúde, que prejudica. Então, o fluir de Deus, ele vai ser bloqueado na sua vida por causa de hábitos que você ainda não renunciou, por causa de pecados não confessados, você manter ali, ficar na prática do pecado. Então é preciso essa renúncia. Eu não sei o que você precisa renunciar, mas até os últimos dias o Senhor vai falar: se há algo na sua alimentação, se você toma café demais. Eu era viciada em café, gente. Eu sofria muito nos meus jejuns com dor de cabeça por causa do bendito café. Eu fazia jejum, tipo, até 15 horas da tarde. Quando dava 15 horas, eu já não estava aguentando de dor de cabeça. Era algo fora do normal por causa do café. E eu tomava uma garrafa de café assim, brincando. Dava 10 horas da noite, se eu sentisse vontade de tomar café, eu ia lá e coava um café. Eu ficava tremendo de tanto café que eu tomava, de tanto que me acelerava, que eu já sou acelerada, né, no metabolismo. Aí o Senhor falou: eu quero o café, eu quero que você renuncie o café. E aí foi bem difícil os primeiros dias, muita dor de cabeça. E passou. Após eu renunciar ao café, nunca mais eu senti dor de cabeça, igual eu sentia. Só para você ter ideia, Deus sabe o que é melhor pra gente. Então, se Ele tá te pedindo para renunciar a algo, é porque isso vai te fazer bem, não é para te fazer mal. Tudo que a gente é viciado, vai chegar uma hora que o Senhor vai pedir. Vai chegar uma hora que Ele vai pedir. E quando o Senhor pediu meu cabelo também, eu tava deixando meu cabelo crescer há um tempão, já tinha renunciado química, né, tudo. Eu não fazia mais nada de química. E o meu cabelo estava enorme, porque eu também já não cortava, deixei ele crescer muito, estava enorme. E o Senhor falou: eu quero cabelo, eu quero que você raspe. Eu falei: nossa, eu fiquei tantos anos para esse cabelo voltar à cor natural, para sair de química, não fazia progressiva, para ele crescer, chegar nesse tamanho que eu queria. Agora o Senhor me pede, e eu entreguei, para a glória de Deus. É isso, Deus vai continuar pedindo coisas porque Ele quer nos entregar algo. Então, se Deus pediu algo, é porque Ele tem algo muito melhor para te entregar. Porque toda estação vai exigir uma nova postura. Todo tempo novo vai existir um novo você, uma nova mentalidade. A mudança que Deus vai gerar em nós sempre será de dentro para fora. E para que nós possamos romper, será de dentro para fora. A gente só vai romper de dentro para fora. Não tem como. O rompimento também, ele vai nascer na intimidade secreta, é o que nós estamos fazendo, buscando o Senhor nas madrugadas, oração, jejum. Eu até falei na live da madrugada, gente, quem não entrou ainda entre. Nós vamos romper na oração da madrugada, o Senhor já falou isso. A oração na madrugada é a chave para que nós vamos romper, porque na oração da madrugada é adoração, oração em línguas e ministrações espontâneas. É ali que nós vamos romper em Deus, na unidade, no fluir das línguas e na adoração. O Senhor já deixou claro. Porque antes de romper em público, existe o quarto secreto. Essa Míria que hoje que vocês ouvem, que vocês veem, ela é construída dia após dia no secreto. Ela foi forjada no secreto. A oração está sendo às 4 da manhã, tá? A oração está sendo forjada no secreto. Eu tenho a tendência de acordar mais cedo. Se você também puder se levantar às 3 ou às 3:30 e se ajoelhar, só você e Deus, antes da gente entrar juntas às 4, seria melhor, porque eu faço isso, tá? De acordar antes, de ter o meu tempo com Deus, o meu particular, que é o que a gente está falando aqui, antes do romper público, existe o quarto secreto. Existe o seu tempo ali com Deus. Mateus 6,6, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Porque o secreto, ele gera autoridade em nós. O altar pessoal sustenta o mover público. Nós precisamos, primeiro, sustentar o nosso altar no secreto. Nós precisamos sustentar esse altar. Se nós não sustentarmos esse altar pessoal no secreto, nós não veremos
movimentação pública, ou mover em público. Porque não tem como ser íntimo de Deus sem ter intimidade com Ele, não tem como acessar o reino de Deus e a sua justiça sem intimidade, sem renúncia. Quem não sustenta intimidade não vai conseguir sustentar o rompimento. Porque quando o rompimento de Deus vem, gente, ele é avassalador. Nada pode te parar quando Deus abre a esfera do rompimento na sua vida. Quando Deus te libera para romper, nada pode te parar. Nada. O Senhor sai tirando tudo do caminho, toda pedra de tropeço, Ele arranca da sua vida. Ele vai tirando tudo que não faz parte mais. Por que romper? Romper sempre vai passar pelo altar do sacrifício, que é o que a gente está falando, das renúncias. O romper, ele vai te custar algo. Todo romper vai custar algo. Todo rompimento que eu tive, eu falei para vocês, a cada estação que eu tive um rompimento, eu tive que renunciar a algo. E foram renúncias assim, uma atrás da outra. E realmente, quando eu olho para trás, vocês que estão comigo há mais tempo, que têm acompanhado a minha trajetória, olha só, do ano passado para cá, o tanto de coisa que eu vivi e o tanto de coisa na minha vida que mudou drasticamente de uma hora para outra, vamos dizer assim. De uma hora para outra. Em março eu estava lá no podcast testemunhando a restauração. Hoje eu estou aqui e estou divorciada, tipo assim, por uma direção de Deus também, que eu tive que renunciar também. Então, assim, as coisas de Deus não tem como a gente compreender, não. É obedecer. Porque o rompimento, uma hora, ele vai vir e a cada estação vai exigir algo. Nessa estação agora, o Senhor está exigindo algo de mim. Outras coisas que eu preciso renunciar. E a cada crescimento tem algo em nós que vai precisar ser tratado. Todo romper vai custar algo. 2 Samuel 24:24. Não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. Eu amo esse versículo. Eu amo. Eu sempre penso sobre isso. Para eu oferecer algo para Deus, tem que me custar alguma coisa. Tá na Bíblia. Não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. O que pode ser esse holocausto, esse seu sacrifício? Pode ser o seu tempo, sabe? O Senhor me falou sobre isso, eu que vinha fazendo muitos jejuns, até chegar ao ponto do Senhor falar assim, ó, você já aprendeu, você já sabe jejuar, tipo, você já tá top, nota 10 para você no jejum, vou falar na nossa linguagem. Mas agora eu quero o seu tempo na madrugada. E aí, tá pronta para renunciar ao seu sono? Às suas noites? E pensa num trem difícil, gente. Pensa num trem. O primeiro dia que a gente viu a batalha para levantar. Eu levantei, ajoelhei, mas não abri aqui a chamada, mas foi batalha. Eu senti no meu espírito, tá acontecendo uma batalha espiritual para a gente não conseguir levantar. Falei, mas amanhã eu abro a chamada. Nós vamos romper. Às vezes Deus vai te pedir o teu tempo. Já aconteceu comigo no passado, quando eu tinha loja, de eu arrumar para ir trabalhar, o Espírito Santo falar, não quero que você vá, eu quero que você passe o dia inteiro aqui na sua casa, em adoração. E eu não ia. Eu avisava, falava, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ficar em casa. E eu ficava o dia inteiro ali em adoração, em oração, sabe? Inclusive aconteceu, vou falar para vocês, sobre autolibertação que aconteceu comigo nesse tempo. Eu já estudava, né? Eu já lia livros da Rebeca sobre libertação, eu sempre tive curiosidade para essa área, eu já entendia que eu tinha um chamado, isso já faz muitos anos. E eu me lembro que o Senhor fez uma libertação em mim num desses dias. Eu estava ali adorando. Eu lembro que eu coloquei uma música, um louvor no YouTube, estava ali, eu me ajoelhei, eu me joguei no chão, eu me prostrei. E eu comecei a sentir muita presença de Deus, eu comecei a chorar. E aquela música, né, acho que foi Quero Conhecer Jesus, quem estava cantando na época era até a Priscila, no evento que teve, eu comecei a me lançar. Gente, do nada, eu comecei a vomitar. Porque ali aconteceu uma libertação enquanto eu estava adorando ao Senhor, eu sozinha, sem ninguém. O próprio Espírito Santo ministrou em mim uma libertação, foi lindo. Eu comecei a sentir o meu estômago que tinha água, eu comecei a vomitar mesmo. E depois eu fiquei mais leve, eu falei, glória a Deus, tudo através de uma ministração pelo YouTube. Mas porque eu obedeci ao Senhor, esse dia eu decidi não desobedecer. Eu não fui trabalhar, eu fiquei em casa, rendida aos pés do Senhor. Eu sempre fiz isso. Volta e meia o Senhor falava, eu quero você de vigília, acordada a noite inteira. Eu já contei isso para vocês. Até hoje o Senhor faz isso, às vezes eu passo a noite inteira
adorando, orando. Eu passo a noite inteira, isso acontece muito. Então, o sacrifício pode ser o seu tempo, o seu orgulho, pessoas que o Senhor vai pedir para você perdoar. Eu falei sobre as renúncias que o Senhor pediu para eu perdoar dívidas ontem, né? Eu tive que perdoar pessoas que me deviam, tive que mandar mensagem para elas. E no momento que eu estava mais precisando de dinheiro, eu tive que virar para elas e falar: eu te perdoo em nome de Jesus, a sua dívida está perdoada. E não foi fácil. Vontade própria. Às vezes você quer fazer algo e não está no tempo de Deus e Deus vai falar não para você. Né? A sua vontade não é isso que Deus quer para você nesse momento, você vai ter que renunciar. O conforto, como eu falei, o Senhor me tirou da zona de conforto, do meu conforto, me levou para um lugar completamente desconfortável. Eu estava acostumada com a minha solitude, a ficar sozinha no meu apartamento com meu filho, né? Eu fazia ali, volta e meia, eu tinha mais tempo com Deus para estar ali sozinha no meu escritório, para fazer as coisas, enfim. São muitas renúncias que o Senhor vai poder te pedir. Ele vai ministrar a cada uma aquilo que Ele quer. Porque, mais uma vez, eu quero dizer, onde não há entrega, não há rompimento. Grave isso, onde não há entrega, não há rompimento. Não tem como você exigir algo de Deus sem você caminhar com Ele. Deus não quer que façamos nada para Ele. Isso não é sobre fazer as coisas para Deus. Eu vou renunciar porque eu preciso entregar algo para Deus. Não. Deus quer fazer parte de tudo que nós possamos fazer. Deus, ele não quer que façamos algo para Ele. Ele quer que façamos algo com Ele. Que coloquemos em primeiro lugar. Romper também vai envolver guerras espirituais. Eu falei ontem sobre o Kairos de Deus, né? Que ele vai ativar guerras espirituais. Isso é normal, gente. A vida de um crente é baseado em guerras, em batalhas espirituais que são vencidas pelo nosso general de guerra que se chama Jesus. O cabeça dos principados se chama Jesus. Jesus é o cabeça dos exércitos de Deus. E toda guerra que a gente enfrentar, quando nós estamos com Deus, elas são vencidas nele. Todo romper vai gerar resistência. Talvez a sua carne vai resistir a esse romper. Vai resistir nas renúncias, nos sacrifícios que Deus está te pedindo, em você sair da sua zona de conforto, em você ter que entregar algo para Deus. Mas Efésios 6,12 deixa claro que nossa luta não é contra carne e sangue. Quando nós decidimos romper, o inferno vai reagir. O fato de você estar aqui nessa live de oração, de você estar na madrugada, de você ter entrado no jejum, de você for entrar no propósito do reset, no outro propósito que vamos fazer, isso vai mexer com o inferno, ele vai reagir. O nosso primeiro dia de oração na madrugada foi uma reação do inferno. Uma das irmãs passou muito mal, né? Isso vai acontecer. Ó, uma das irmãs que está no grupo, né, a Márcia, que eu orei com ela agora, a obra de bruxaria que fizeram para ela começou a se manifestar no corpo dela. Ela mandou mensagem lá no grupo: preciso de oração, quem puder me ajuda. Na hora eu senti no meu espírito: liga para ela. Eu liguei para ela na hora. E aí orei com ela e em nome de Jesus, graças a Deus, toda a obra foi desfeita. As trevas, elas vão se rebelar, elas vão começar a aparecer, porque a gente não entende. Ah, mas tudo ficou difícil agora, Miriam, que eu comecei o propósito, o inferno começou a se levantar. Você acha que o inferno não vai reagir? E outra coisa, o inferno, ele é obrigado a se manifestar, a vir para a luz. Ele é obrigado a vir para a luz quando a gente se une em oração, não tem como ficar escondido. Então, essas manifestações, essas reações do inferno, são até o próprio Deus que permite, porque o que está em oculto precisa vir para a luz para ser destronado, para ser desmascarado. Vocês vão começar. Sim, vocês vão começar a sentir cheiro. Esse cheiro aí é demônio. Se for cheiro ruim, é demônio. Você vai começar a sentir o ambiente ao seu lugar, ao seu redor, gente, ele vai mudar, não tem como. Nós estamos mexendo com espíritos malignos, imundos. Grave isso. Os demônios, eles nos odeiam. Eles não brincam de ser demônios. Satanás me odeia, ele odeia você. Eu também odeio Satanás, e é por isso que eu me coloco aqui na brecha, eu me posiciono, porque eu odeio as trevas. Eu odeio. Os demônios, eles vão tentar de tudo e qualquer modo nos atrapalhar. Eles vão reagir. E por que o Senhor tem me ativado no ministério angelical?
Justamente por isso. Porque, como eu falei, repito, nós não lutamos sozinhas. Nós precisamos de um exército no mundo espiritual, na esfera espiritual de alta patente lutando por nós, porque a tendência das nossas guerras é aumentar o nível. E como que eu vou lutar uma guerra de alto nível sem ter patente para isso? Gente, lembra de Daniel? Daniel era um homem santo que orava 3 vezes ao dia. Quem aqui, pelo amor, ora 3 vezes ao dia? Nós estamos orando nesses dias, né? Nesses dias a gente está orando 2, 3 vezes ao dia, mas Daniel orava e mesmo assim ele foi resistido. Tinha um príncipe de alta patente ali nas regiões celestiais resistindo, não deixando que a resposta dele chegasse. Isso, se o inferno está incomodando, é porque ele está perdendo. Vocês acham mesmo, gente? Satanás ele fica quietinho enquanto ninguém está mexendo com ele. Vai mexer para você ver. Vai mexer no ninho de cobra. Vai mexer, comece a se levantar, empunha sua espada. Nessa madrugada, foi lindo. Nós recebemos uma espada. Nós recebemos tesouros dos céus. Empunha sua espada e declare guerra para você ver. Ah, mas eu tenho medo. O medo é a profecia falsa do diabo que tudo vai dar errado, que você é um perdedor. O medo é um espírito maligno. E se você sente medo, em nome de Jesus, eu já quero agora expulsar todo o espírito de medo da sua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Essa questão do mau cheiro é espírito maligno. Você precisa orar e expulsar. Tá? É sim uma sensibilidade espiritual. Ser acordado às 3 da manhã é lindo. É o próprio Espírito Santo te chamando para estar com ele. Justamente, porque existe alguma batalha espiritual também, gente. As madrugadas, elas são poderosas. Para mim, um dos melhores horários para confrontar as trevas, para resistir é a madrugada. É a madrugada. Então, enquanto romper envolve guerra espiritual, o inferno vai reagir, mas o céu vai se manifestar. Se você estiver posicionado e alinhado, o céu vai se manifestar. Zacarias 4,6, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, porque pelo Espírito de Deus é que nós conseguimos conquistar as nossas vitórias, pelo nome de Jesus. Nós conseguimos prevalecer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. Resistir não é fugir, gente. Resistir é você permanecer no mesmo lugar com a sua armadura, com a sua espada. Vem o ataque, você continua ali em pé, você não se prostra, você não foge, você não se esconde. Isso que é resistir. E quando você resiste, você prevalece porque você sabe quem está na sua frente, é o diabo que tem que fugir. Chega uma hora que ele vai fugir, porque ele não vai conseguir. Ele vai ver quem está com você. Ele vai ver uma autoridade que vai crescendo em você. E à medida que você resiste, a sua autoridade vai crescendo em Deus. Você vai recebendo novas patentes espirituais. O meu foco aqui hoje, o Senhor tem deixado muito claro, o meu propósito com vocês é levantar um exército. É levantar um exército de mulheres guerreiras, de altas patentes, que guerreiam mesmo contra o inferno, que não tem medo, que declara guerra mesmo, que fala, eu vou resistir, eu não vou arredar o pé, eu vou permanecer, porque eu sei quem é o meu general de guerra. Eu sei quem me chamou, e eu sei que ele nunca perde uma batalha. Batalha é ter fé em Deus, confiança, que ele já venceu todas as coisas. Oh, glória a Deus. Esse horário da madrugada, sempre que o Espírito Santo acordar, vai ser normal os demônios colocarem medo. É aí que tá. Aí você precisa resistir. É o que eu falei na live das 4, gente. Quem não tem costume de orar sozinho, por isso que o Senhor me pediu para me levantar às 4 com vocês. Comece a levantar às 4 com a gente. Que aí você vai ver que você não está sozinha. E em nome de Jesus, você vai perdendo o medo. No início é assim mesmo. Antigamente eu tinha medo também. Eu via ali tudo escuro, eu via muito vulto. A minha visão, eu via vultos e eu ficava com medo. Eu sentia, né? Eu sou muito sensível também. Eu sinto presença demoníaca. Aí hoje eu não tenho mais medo. Eu me levanto mesmo. Eu não tô nem aí. Onde eu tiver, se eu tiver de orar de madrugada, eu vou orar. Quem tem que ter medo é Satanás, que tem que ter medo de mim por causa do que eu carrego. Por quem eu ando com Jesus. Então quem tem que ter medo é ele. Quem tem que temer é Satanás, não eu.
Misericórdia, Estessane. Meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Isso foi que dia? Em nome de Jesus, vamos expulsar esse demônio, espírito da morte, do suicídio. Eu acho que eu até orei sobre isso numa dessas orações. Não sei se foi ontem, nada, às 3 da tarde, expulsando o espírito de morte. Eu senti isso mesmo, tinha algum espírito de morte, de suicídio. Em nome de Jesus, ele já caiu por terra. Não deis lugar ao diabo, irmãs, não deem lugar ao diabo. Isso mesmo, quando vier, repreenda, fala, eu rejeito esses pensamentos em nome de Jesus, eles não são meus. Eu os rejeito e expulso agora todo espírito maligno em nome de Jesus. Você tem autoridade também para rejeitar e expulsar o espírito maligno da sua vida, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o romper também vai gerar fruto e responsabilidade. Por isso que o Senhor tem caminhado nessas ministrações, no nosso entendimento, para que nós possamos acessar aquilo que Ele tem com responsabilidade. Porque romper não é o fim das nossas guerras, não é o fim de um ciclo, mas é um começo em Deus. João 15,16 diz, eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Então, quando começamos a romper em Deus, nós estamos começando algo novo. Não é o fim de alguma coisa, é um começo. Pode ser o fim do velho, sim, das coisas velhas, passadas, mas é um começo para tudo que você ainda vai viver em Deus. Deus rompe para quê? Deus vai romper na sua vida para quê? Para que você abençoe os outros. Para que você seja curado e através da sua cura você venha curar pessoas feridas também. Assim como Deus tem feito comigo. Deus, sempre que Deus faz algo pela gente, uma das coisas que eu aprendi, gente, tudo que Deus libera sobre a minha vida é para eu transbordar aos outros. Tudo que Deus usa para me abençoar é para eu abençoar os outros. Então, tudo que Deus fizer para você nesse tempo, não é para você, para ficar em você, é para que você abençoe os outros, seja com seu testemunho, seja com oração, sabe? Seja com uma ministração ao coração dessa pessoa. Tudo que Deus faz é para o reino dele, é para o reino em geral, para a igreja no todo, para os seus filhos. Então, se Deus te dá uma cura, é para te usar nessa cura, para que você ministre cura a outros. Se Deus abre os seus caminhos, é para que você ajude outros a abrir os seus caminhos também. Se Deus rompe na sua vida, é para que o reino dele seja estabelecido e alcance outras pessoas, para que vivam o reino dele também nessa terra. Então entenda isso. Deus vai romper na sua vida para você abençoar os outros, para você curar os feridos, para você abrir os caminhos e para você estabelecer o reino sobre a terra. Eu falei ontem um pouco sobre o reino, que o reino de Deus já foi estabelecido por Jesus aqui, agora. A gente confunde, a gente vai falar sobre o reino, as pessoas vão achar que é o reino dos céus, que é quando a gente for para o céu. Não, o reino de Deus é para ser vivido aqui, agora. Jesus nos prometeu vida abundante na cruz e essa vida abundante é para aqui, agora. A salvação, ela é eterna, é para vivermos eternamente, mas a vida abundante é para viver na terra, porque o céu, ele já é abundância em peso. O céu não vai ter nada. Não vai ter nada para a gente conquistar lá. Já tá tudo conquistado, lá já tá tudo pronto. Lá lá é alegria o tempo inteiro, lá não vai ter tristeza, não vai ter choro. Lá é uma vida plena que nós vamos ter. Então, a vida abundante que o Senhor nos promete é aqui. Mas para acessar essa vida abundante, é tudo que foi ministrado, é entrar no Cairó de Deus, romper em Deus. As nossas primícias têm que ser para Deus, Deus em primeiro lugar. Amai o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força. Amar a Deus em primeiro lugar. E o próximo como a ti mesmo. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós acessamos o Cairó de Deus, nós rompemos nele, nós temos que manifestar a outros. Isso é amar ao próximo, como a nós mesmos. É querer transbordar no outro aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Tudo que eu vivo em Deus, eu desejo para vocês. Eu ministro sobre vocês. Eu imparto com vocês, porque eu não quero que fique só em mim. E eu fico muito mais feliz quando acontece com vocês. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o testemunho da irmã que recebeu a pena, quando vocês recebem o pó de ouro, quando vocês têm suas casas restauradas também. Eu fico feliz
Quando eu vejo casamentos restaurados também, o Senhor já restaurou muitos casamentos aqui. Eu fico feliz quando vocês são livres da dependência emocional. Eu fico livre quando vocês falam, Miriam, eu consegui destronar o meu cônjuge, eu consegui colocar Deus em primeiro lugar através da sua vida, das suas ministrações. Eu fico muito mais feliz, porque eu sei que tudo que Deus faz em mim não é para ficar em mim. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês orando por outras pessoas também, ministrando. Eu fico feliz quando eu vejo vocês replicando o devocional, como tem algumas irmãs que estão fazendo isso com outras mulheres, sabe? Aquilo que você recebe de Deus, replica, não fica só em você. Começa a replicar até mesmo na sua casa, para as pessoas próximas. Deixa o Senhor te usar. Porque quando a gente fica muito tempo focada nas nossas dores, às vezes você vai entrar nessa campanha aqui focada na sua casa, naquilo que Deus quer fazer para você. Mas existe uma chave poderosa quando você compartilha, nem mesmo que ainda você recebeu. Sabia disso? Quando você começa a orar por outros, mesmo quando Deus ainda não fez por você. Isso acontece comigo. Quando você começa a ministrar a outros, mesmo quando você ainda está no processo, Deus começa a se levantar pela tua causa, pela tua casa. Porque você deixa de ser egoísta, de pensar só em você. E começa a transbordar aquilo, o pouco. Eu vou falar o pouco, porque às vezes você se sente pequena. O pouco que talvez você tenha recebido de Deus vai ser muito quando você liberar a outros. O Senhor está falando isso para alguém aqui. O pouco que você acha que tem, mulher, que eu já depositei sobre você, vai ser muito quando você abrir a sua boca. Quando você se posicionar para fazer o que eu te chamei. Quando você se alistar verdadeiramente no meu exército. O Senhor está dizendo, chega de ficar no mesmo lugar, chega de desejar só para você. O meu reino, a expansão do meu reino, diz o Senhor, não é só sobre abençoar você, é sobre abençoar você e todos ao seu redor. É sobre isso, é sobre plantar na vida dos outros, mesmo quando as suas sementes são poucas, porque a colheita ela será grande. Não importa o tamanho da semente, elas te gerará grandes frutos dentro do meu reino. Eu quero impactar vidas através de você, do que eu estou gerando em você e através de você, diz o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, quebra em nós agora tudo que impede o teu fluir, Senhor. Rasga o céu sobre as nossas vidas agora, Senhor, em nome de Jesus. Abra mais ainda o nosso entendimento, Pai. No nome de Jesus, nós renunciamos, declare comigo agora. Nós vamos fazer uma oração agora que não estava programada, completamente guiada pelo Espírito Santo. Eu quero que você ore em alta voz comigo agora. É uma oração de posicionamento, de renúncia. Em nome de Jesus, vamos declarar juntas: eu renuncio ao medo. Eu renuncio ao medo, eu renuncio ao medo, eu renuncio à estagnação, eu renuncio a toda resistência, eu renuncio à religiosidade, eu renuncio à timidez, eu renuncio ao vitimismo, eu renuncio ao orgulho, eu renuncio toda projeção contrária do mal sobre a minha vida. Eu renuncio toda projeção contrária do mal sobre a minha vida. Eu renuncio todo espírito de inferioridade. Eu renuncio todo espírito de rejeição. Eu renuncio todo espírito maligno que me ronda. Eu renuncio toda opressão. Eu renuncio todo espírito de depressão. Eu renuncio toda ansiedade. Eu renuncio todo espírito de morte. Eu renuncio o espírito do suicídio. Eu renuncio o espírito de desistência. Eu renuncio todos os espíritos malignos que têm colocado peso sobre a minha vida. Eu renuncio os fardos pesados. Rabaxere kederananabassou. Rapraxere kederabaxera nanabassou. Yerananaerabassore candarabaxi. Eu renuncio toda procrastinação. Eu renuncio a
preguiça. Vamos, declare em voz alta que você renuncia todos esses sentimentos que têm te travado até aqui. No nome de Jesus, eu renuncio o medo de avançar. Eu renuncio à vergonha, eu renuncio à humilhação, eu renuncio à dor, eu renuncio à tristeza, eu renuncio às feridas da alma, eu renuncio toda mágoa, eu renuncio toda falta de perdão. Eu renuncio à imoralidade sexual. Eu renuncio todo e qualquer tipo de pecado oculto. Eu renuncio o espírito de adultério. Eu renuncio espíritos de fornicação. Eu renuncio espíritos de prostituição. Declare em alta voz. Tem pessoas que precisam declarar. Eu renuncio aos espíritos de prostituição. Eu renuncio a todo espírito de vícios. Eu renuncio a toda vaidade. Eu renuncio todo egocentrismo, todo ego. Eu renuncio o ego no nome de Jesus. Eu renuncio à avareza. Eu renuncio à escassez. Eu renuncio à dúvida, eu renuncio à falta de fé, eu renuncio à confiança em Deus. Eu renuncio espírito de infertilidade. Eu renuncio espírito de infertilidade. Eu renuncio todas as palavras malditas que foram lançadas a meu respeito. Eu renuncio toda palavra maldita a meu respeito. Eu renuncio toda palavra de maldição lançada a meu respeito. Eu renuncio a toda inveja. Eu renuncio a todo mal olhado. Eu renuncio a todo dardo inflamado do maligno. Eu renuncio ao espírito geracional do aborto. Eu renuncio à mentira. Eu renuncio a toda mentira. Eu renuncio toda mornidão. Eu renuncio à frieza espiritual. Repita comigo em alta voz, vamos. Eu renuncio toda frieza espiritual. Eu renuncio todo ceticismo. Eu renuncio a toda bruxaria. Eu renuncio a toda feitiçaria. Eu renuncio a toda amarração. Eu renuncio a toda obra de macumba. Eu renuncio todo pacto que foi feito com o meu nome e com o nome dos meus. Eu renuncio todo pacto que foi feito com a minha família. Eu renuncio os pactos dos meus antepassados. Eu renuncio pactos com os meus antepassados. Vamos, declare com fé. Eu renuncio todo pacto de sangue com o meu nome. Existem correntes sendo quebradas agora. Existem demônios furiosos agora, porque pactos estão sendo desfeitos no reino das trevas nesse momento. Eu renuncio todo pacto com Pombagira. Declare, eu renuncio todo pacto com Zé Pilintra. Eu renuncio todo pacto com Mamão. Eu renuncio todo pacto com Lilith. Eu renuncio todo pacto com Jezabel. Eu renuncio todo pacto com espíritos de morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro, no nome de Jesus,
O sangue de Jesus indo contra todo sangue derramado no mundo espiritual das gerações passadas. Oh, o sangue de Jesus agora sobre todo o pacto, sobre todo o sangue derramado lá atrás. Todo derramamento de sangue que foi derramado com abortos, com assassinatos, no nome de Jesus. O sangue de Jesus cobre agora esse derramamento de sangue e áreas da sua vida, áreas que foram abortadas por espíritos malignos que vinham dos seus antepassados, que não deixavam você fluir. Essas áreas começam a ser livres agora na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus, portas que eram fechadas, coisas que você começava a fazer e não conseguia concluir. No nome de Jesus, a partir de hoje eu declaro um rompimento ativado na sua vida, na sua casa, na sua família, naquilo que chama pelo seu nome. No nome de Jesus. Você vai romper em tudo aquilo que o céu tem liberado para você. Como filho de Deus, você toma a partir de agora o seu lugar à mesa. Você se assenta no lugar de filho e toma posse da herança, de tudo que o céu já determinou sobre a tua vida, sobre a tua casa, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, receba. Receba um renovo espiritual agora. Você que ainda não recebeu uma nova armadura, eu ministro sobre você agora. Pai, a armadura que recebemos nas orações anteriores e que algumas aqui não receberam, eu libero sobre elas agora. Uma nova espada, Senhor. Uma espada mais pesada. Uma armadura completamente ajustada ao espírito de cada uma aqui. No nome de Jesus, para esse novo tempo, para esse rompimento, no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, Pai, nós renunciamos todos os medos, todos os pecados aqui que confessamos a Ti e nós nos posicionamos para romper em Ti. Declare comigo, eu me posiciono para romper em Ti, Senhor. Declare em alta voz, eu me posiciono para romper em Ti, Jesus. Leva-nos a novos níveis de intimidade, autoridade e frutificação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que possamos romper com uma autoridade estabelecida pelo céu e para uma frutificação que vem do alto para esse tempo, nessa nova estação, no nome poderoso de Jesus. Eu oro, Senhor, e consagro esses 3 dias de jejum, de propósito. No nome de Jesus, eu selo, Senhor, esses 3 dias de propósito, de jejum. Que suba a Ti como aroma suave às Tuas narinas. Receba, Senhor, o nosso sacrifício. Rabaxeira nanabassou. Em nome de Jesus. Receba a nossa adoração, Pai, de todas aqui. Eu envio ao Senhor que suba, Senhor, as nossas taças cheias com as nossas orações que subam. Não só de quem participou do jejum, mas de todas que estão envolvidas de alguma forma nas orações, que estão aqui com fome e sede, Senhor. Que elas recebam algo lindo da parte do Senhor. Que elas recebam, Senhor, em nome de Jesus, uma boa parte também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que é derramado sobre mim nesses dias, Pai, libera sobre as Tuas filhas também. Enche-as também, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós Te dedicamos, Senhor, esse tempo, esse propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.